Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Falei que ia tentar entrar aqui rapidinho com o João para a gente falar aqui sobre o livro Faça Coisas Difíceis. E aí, você tem que sair também daqui a pouco, né, amor? Isso, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vai ficar gravado, tá? Eu queria que o João explicasse um pouquinho aqui para vocês essa questão do livro. Já tem um tempo que você lançou esse livro, né? Eu ainda não tinha, acho que compartilhei algumas vezes aqui, mas nunca fiz uma live explicando direito essa questão do livro. Isso. Mas foi um livro, o João vai falar agora, mas foi um livro que o João trouxe. Você leu em inglês, né, amor? Você gostou muito do livro. Vou explicar para elas E aqui. pensando na Laurinha, nos nossos filhos, em outros adolescentes, você conseguiu. Gente, esse homem batalhou para conseguir os direitos autorais desse livro. Ele traduziu o livro, tá de cabeça para baixo aqui, né? Ele traduziu o livro e hoje ele está disponível físico, tá? Para você receber na sua casa e até o final do mês está com frete grátis, tá? Então quem quiser adquirir o livro, já vou deixar aqui as informações logo no início, é só clicar no link da minha bio ou no link da bio do João que vocês vão ter acesso ao link para adquirir o livro físico, tá? Mas aí eu vou deixar o João explicar um pouquinho. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem. Alguém disse boa tarde, né? Tá legal, pessoal? Bom, queria agradecer, né, vocês por estarem aqui prestigiando a gente. Mais ou menos um ano atrás, eu estava orando, pedindo para Deus um direcionamento para trabalhar alguma coisa com jovens. E fui para a internet, fui buscar alguns livros diferentes, né, alguns livros que não vêm para o Brasil. E eu achei esse livro aqui, o Do Hard Things, esse livro em inglês, né? E me chamou a atenção duas coisas. Em primeiro lugar, porque quem recomenda esse livro é o Chuck Norris. Quem é dos anos 90 aí lembra do Chuck Norris, né? O Chuck Norris conhece os autores e ele diz, olha, eu conheço e eles são feras, né? A outra coisa, além do Chuck Norris, o pastor John Piper recomenda o livro e dezenas de autoridades norte-americanas. Então eu falei, bom, ruim não pode ser, né? Então eu encomendei o livro. Quando ele chegou na nossa casa, eu comecei a ler o livro e eu falei assim, nossa, que bênção de livro, né? Que bênção. E eu fui de novo na internet procurar se tinha alguma tradução dele em português. Não tinha. Eu entrei em contato com a editora. Acho que você acabou dando lendo, pausa, né? sei lá, 30% do livro. Eu já entrei em contato com a editora. Eu nem terminei de ler o livro. Eu já entrei em contato com a editora e falei, olha, eu quero trazer esse livro para o Brasil. E aí me deram um chá de espera. Tive que esperar o fim de ano, início de janeiro. Depois de uns 27 e-mails trocados. Isso ano passado, né? Virou realidade. Aí ano passado, depois de 6 meses de trabalho, né, ficou pronto ele em português. Então ele teve que ser todo traduzido exatamente como era no original, tá? Eu não pude fazer adaptações, eu não pude remover algum apêndice do livro, é uma exigência mesmo dos autores. E saiu o contrato de exclusividade pra gente, pela graça de Deus, né? Então, qual que é a proposta desse livro? Por que eu gastei 6 meses, né, trabalhando no livro para trazer para o Brasil? Não é tão difícil escrever um livro, né, gente? Eu não acho tão difícil. Mas vocês vão descobrir comigo, a gente está cheio de livros no mercado de quarentões como eu, ensinando para um jovem o que ele deve fazer da vida. A maioria dos livros que a gente vê à venda no mercado são pessoas que dão relatos de como que foi na infância deles, como que foi na adolescência deles, como que a juventude na época deles era diferente, o que eles faziam, né? Mas não vai, né? A coisa não dá aquela ignição necessária. Por que tanto trabalho para traduzir o livro? Porque esse livro foi escrito por 2 jovens. Ele foi escrito por 2 irmãos gêmeos, adolescentes, aos 18 anos. Tá? Então, quando você começa a ler o livro e você vê aquela linguagem jovem, aquela linguagem leve, aquela linguagem fácil, de um jovem falando para o outro, sendo jovem, né? Entenda, muda tudo. Tá? Uma coisa é o tio João falar com um coleguinha dos meus filhos, né? Falar para minha filha. É um peso, né? Tem um peso paterno, tem um peso ali pastoral. Mas é um peso, por quê? Porque existe um gap entre o tio João e um adolescente.
Mas quando um adolescente traz para outro adolescente o que ele está fazendo naquele momento, é muito diferente, né? E não deu outra, né? Vou resumir para vocês aqui brevemente o contexto do livro, tá bom? Esses irmãos estavam em férias de verão nos Estados Unidos e o pai desses garotos deu para eles uma pilha de livros bem espessos, dentre os quais livros de biografias, tá bom? Eles começaram a ler, estavam acostumados a fazer atividades, viajar, né, ir para o mato, mas resolveram então obedecer os conselhos do pai. E começaram a ler essas biografias e descobriram coisas incríveis. Não, lembrando que o pai falou assim, ó, nessas férias vocês não vão viajar, não vai ter por passeio, não vai livros. ter nada. As férias desse ano vai ser ler esses livros. Vai ser ler, né? E eles leram e descobriram histórias incríveis de grandes personalidades norte-americanas que começaram cedo demais, né? E aí eles ficaram envergonhados, né? Falei, nossa, esse moleque com 12 anos fez isso? Nossa, essa menina com 14 anos conseguiu aquilo, né? E aí eles tomaram uma decisão, olha, nós vamos realmente botar para quebrar, porque existe uma expectativa muito baixa colocada sobre nós, né? E vocês vão de convir conosco que nós adultos somos os principais agentes para gerar uma expectativa baixa no adolescente, né? Virou até piada, né, gente? A idade da aborrecência, né? Aquela coisa assim que... aquele marasmo, né? Ah, é adolescente, né? O que você vai esperar de um adolescente? É só um adolescente. Essas palavras vêm dos adultos, vêm de nós. E esses jovens começaram a dizer o seguinte, olha, não, eu não sou uma anta, né? Eu não sou uma criança. Vamos para a Bíblia? Então, quando você vai para a Bíblia, você percebe que existe uma coisa muito simples na Bíblia. Ou você é criança, ou você é um adulto. Tá? Não existe o termo adolescente na Bíblia. Na verdade, o termo adolescente não deve ter mais de 80 anos que existe no mundo. Não sei se vocês sabiam disso, né? A gente que inventou essa nomenclatura para classificar um degrau que não deveria existir, né? E a gente está num momento hoje, na nossa cultura, que a adolescência ela virou um movimento que é cultural, tá? Na minha época, na época da Pamela, para você ser adolescente, você tinha que ter entre 13 e 19 anos. Isso não existe mais, isso acabou. Agora é um movimento cultural. Já tem gente da Inglaterra, por exemplo, que defende que a adolescência pode ir até os 24 anos de idade. Nos Estados Unidos até os 26. Né? Olha que loucura, né? E aí esses jovens começaram a correr atrás. E eles foram para a internet, isso tem 30 anos, tá, gente? Esse livro aqui foi um best-seller há mais de 20 anos nos Estados Unidos, tá bom? Então eles foram para a internet, não tinha rede social, fizeram uma página e essa página começou a ficar conhecida e isso virou um movimento muito grande nos Estados Unidos, tá? A gente nem fica sabendo dessas coisas aqui, né? Tá. Obrigado. Daqui a pouco eu vou tomar. E aí descobriram jovens na Alemanha que estavam fazendo coisas difíceis já na adolescência, entre aspas. Jovens na Irlanda, na Islândia, no Brasil, na Austrália, no Japão, em todo lugar que um jovem tinha acesso à internet, ele pesquisava sobre alguma coisa, ele caía nessa página. E aí fizeram os primeiros fóruns. Foi uma coisa assim, impressionante, tá? E aí o livro todo traz primeiro essa ideia. Olha, não é porque nós somos jovens que nós somos incompetentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A segunda, eles mesmos colocaram à prova isso na vida deles. Começaram a trabalhar aos 16 anos de idade, com inclusive trabalhos não remunerados. Ok? E eles descobriram, né, lendo as biografias, que todas as pessoas que fizeram história, pessoas grandes, começaram a trabalhar muito cedo, muito novos, né? Então eles falaram, olha, eu vou trabalhar também. Isso.
Agora, a gente não está fazendo aqui uma apologia para você botar teu filho para trabalhar agora com 13 anos fora de casa. É para você colocar no coração dele, através desse livro, um senso de responsabilidade, ele começar a trabalhar com vocês em casa. Trabalhar com vocês, ajudando vocês na rotina de casa, ajudando o pai no trabalho, a mãe no trabalho, fazendo coisas que são fora daquela bolha que a gente cria em volta deles, né? E para você também, mãe e pai, começar a digerir isso, de você começar a se destacar um pouquinho dessa super proteção, desse super cuidado de preservar a integridade física, emocional do meu filho, que não pode fazer nada difícil. E às vezes é nem uma super proteção, às vezes até um menosprezo, achando que, não, ele só tem 13 anos, não, só tem 14 anos. Isso. Eu vejo isso, inclusive, na minha história, né? Às vezes eu conto certas coisas pro João, o João fala assim, nossa, a dona Jo era muito doida. Então, assim, eu com 15 anos, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Então, eu ia sozinha para a indústria, trabalhava lá o dia inteiro, tomava banho lá, trocava de roupa, ia para a escola, estudava à noite e depois andava a pé de noite, isso 11 horas da noite, andava a pé até o centro da cidade para economizar uma passagem, né? Porque eu queria economizar passagem, porque aí se eu economizasse ficaria para mim. Então, eu ia andando a pé, chegava até o centro da cidade, aí que eu pegava um ônibus para chegar em casa meia-noite, isso sozinha. E no outro dia, 5h30 da manhã, eu estava de pé. E hoje as pessoas olham para um jovem de 15 anos, tem medo até que pegue Uber, né? Tem medo até que... Não estou dizendo que a gente não tenha que cuidar dos nossos filhos, sim, mas é uma hiperproteção, né? E às sim, vezes até um não confiar na capacidade do filho de fazer certas coisas. Sim, sem dúvida. E aí os jovens, não nós adultos, mas esses jovens, hoje são adultos, né? Mas eles começam a dar testemunho deles mesmos e de outros jovens no mundo inteiro que, inspirados em histórias de grandes heróis e heroínas do passado, começaram a fazer coisas difíceis. Tá? E aí eu vejo que é uma diferença também do livro, que hoje eu vejo muitos pais, às vezes, querendo que o filho faça dinheiro. Querendo que o filho... Eu vejo tanta criança entrando nesses aplicativos de day trader, os pais ensinando os filhos a mexerem com day trade, sei lá, que não sei o quê. Sim. E aí eu vejo que assim, meu filho quer ter um dinheiro e tal. E aí é tudo voltado para o dinheiro também, né? Então, isso, assim, eu vou dar um jeito do meu filho ganhar dinheiro. E aqui a gente vê uma valorização do trabalho. Isso. Uma valorização de eu sou capaz de fazer algo além. Sim. Algo que vai me exigir, algo que vai me demandar. Então, não é muito uma questão assim, eu quero que meu filho ganhe dinheiro desde cedo, né? Não é sobre isso que vai se tratando. Sim, ali, né? Nós não temos nenhum interesse em promover uma cultura dinheirista, né? Mas de trabalho. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, prático, desses testemunhos. Um jovem, ele juntou com uns amigos lá nos Estados Unidos. E eles decidiram levantar dinheiro, arrecadar dinheiro para comprar um aparelho de ultrassom para uma clínica de parto norte-americana. Não tinha na cidade deles um equipamento de ultrassom, tá? Demorou 1 ano e meio para juntar dinheiro, mas eles fizeram doces, venderam doce, venderam bolo, eles correram atrás, se mataram de trabalhar, né? Arrecadaram dinheiro e compraram equipamento para aquele hospital daquela cidade. Eu vejo que o livro é muito sobre coragem e nobreza, sim, né? Mesmo sendo novos, né? Sim. Alguém perguntou assim, meu filho tem 10 anos, já tem o hábito de ler e tal, ele pode ler? Então, gente, faça coisas difíceis. Às vezes, o difícil, a primeira coisa difícil que ele vai ter que fazer é ler o livro, né? Sim. Mas se a criança já tem o hábito de ler... Claro, se não tem, já deveria ter. A Laura, com 10 anos, já tinha lido vários clássicos da literatura, né? A Laura começou a ler os livros clássicos com 5, 6 anos de idade. Ela já lia os livros clássicos. Então, hoje a gente acha que, não, é muito difícil, né? Não, porque muitas vezes o próprio pai, a própria mãe acha difícil ler. Sim. Então, acha que é difícil também a criança ler. Mas não, né? A criança pode ler. Inclusive, no livro tem a história de um menino que, com 10 anos... Ele se inscreveu na Marinha, né? Sim, com 10 anos. Coloquei até uma lâmina nos stories aí, para quem quiser dar uma lida nessa página. Tem uma foto, tá? No meu perfil aí. Para vocês lerem um trecho de página desse livro, tá bom?
Então, Então, mas conta a história aí. Ele, com 10 anos, ele se inscreveu na Marinha em contexto de guerra, né? o pai dele já estava na Marinha. Havia um momento da história norte-americana em que eles estavam lutando para serem o que são hoje, né? Estavam se libertando dos tentáculos britânicos, vamos dizer dessa forma. E a conquista dos mares, ela sempre foi uma prioridade nessa época de colonização. O garoto se inscreveu, se alistou, receberam ele aos 10 anos de idade. Aos 11 ele já começou a testemunhar batalha, tá? Batalha mesmo em alto mar. Lembra aqueles filmes com tiro de canhão? A gente costuma ver filme de pirata, né? Tem um barco com um canhão e solta uma bola de ferro, um outro barco destrói um outro barco. Aquilo já existiu, gente. Aquilo era comum. Então, aos 11 anos, ele já testemunhava essas coisas, tá? E chegou um ponto que, aos 12, capturaram uma embarcação britânica e esse garoto, aos 12 anos, ele teve que comandar um barco inteiro, carregado de homens. Aos 12 anos de idade, ele teve que ser capitão ou comandante daquela embarcação, a ponto, inclusive, de ameaçar de morte o capitão britânico que estava insistindo em tomar de novo o poder do navio. 12 anos de idade, tá? Então, aí você fala assim, nossa, que incrível, né? Realmente é uma coisa impressionante, é incrível, né? Mas por que é tão incrível assim? Porque o que a gente faz hoje com os nossos filhos de 10, de 11 e 12, é tão infantilizado que aquele menino, ele é um as, né? Ele é assim, ele é o Michael Jordan dos esportes. Por quê? Porque o meu filho não sabe nem pegar na bola, certo? Então, o livro é cheio de exemplos, tá, gente? Exemplos de meninas também, exemplos maravilhosos de jovens assim que começaram muito novos a ajudar o próximo. A terem responsabilidade, né? Ter responsabilidade. Tem um exemplo muito legal. Tem uma menina que ela ia fazer um intercâmbio. Estava tudo pronto, tudo certo, tudo combinado. E na última hora, mingou todo o plano dela de intercâmbio, tá? Ela ficou super chateada, super frustrada, mas ela não ficou à toa em casa, porque a mãe dela estava grávida. A mãe dela teve uma gestação muito difícil naquele período. E essa menina, ela fez tudo em casa para a mãe dela. Ela tinha, se não me engano, 13 anos de idade, né? E ela conta para os gêmeos, né? Ela contou para os gêmeos e os gêmeos colocaram o livro deles, né? Ela conta para os gêmeos assim, olha, eu achei horrível, né? Foi uma coisa, não, um sonho meu que desmanchou. Mas eu pude ajudar minha mãe em casa, eu pude ajudar minha família. Assim, se eu não estivesse em casa, a minha mãe estava no sal, né? E ela fez o que tinha que ser feito. E muitos jovens que vocês lerão nos testemunhos do livro, são jovens que leram o livro original, né? E se lembraram do livro num momento específico e disseram, poxa, eu tenho que fazer isso, eu consigo fazer isso, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer isso. E fizeram, tá? A gente começou... E eles falam de Jesus? O tempo todo. Que às vezes é uma preocupação, né? O livro é cristão, esses jovens, quem que eles são, né? Eu comecei a fazer um trabalho aqui em Uberlândia, divulgando o livro em escolas, em igrejas. E eu fui nas escolas seculares para oferecer o livro na disciplina de educação religiosa ou filosofia, né? Até o 9º ano, as escolas possuem essa matéria. E eu cheguei a cogitar remover um dos apêndices do livro, que é super evangelístico, para deixar ele menos evangelístico, porque assim, tem Jesus nele todo, né? E eu pensei comigo assim, cara, se eu tirar esse apêndice aqui, pode ser que eu consiga uma entrada mais facilitada. Assim, mais facilitada nas escolas, né? Mas a própria editora dos autores me falou, olha, não mexe nada, deixa do jeito que tá, você vai caçar problema para você, não mexe nada não. Depois vão desistir de você trazer esse livro para o Brasil, né? Então, o livro fala sobre Jesus o tempo todo, tá? Alguns trechos de versículo eu tive que puxar para a versão da mensagem, para ficar uma
um entendimento melhor, né? E eu tomei a liberdade também de remover um pouco dos testemunhos, tá, gente? Por quê? Porque norte-americano é muito pragmático, né? Olha a diferença do original pro brasileiro. Por que eu tirei um pouquinho de exemplo? Porque tem tanto testemunho de jovem, porque o norte-americano precisa comprovar, né, de maneira assim massiva que o livro funciona, que o livro, né? Então, eu falei, não, calma, já deu, já tem testemunho demais nessa tradução. Então, eu tomei essa liberdade somente de mudar algumas passagens, e essa versão nossa, ela tem 4 apêndices, né? O primeiro apêndice, como eu disse para vocês, é um apêndice que fala sobre Jesus, sobre o plano da salvação, e é maravilhoso. O segundo apêndice, ele tem mais exemplos de histórias de mais pessoas que fizeram coisas difíceis para o seu jovem se identificar de alguma forma com alguma história que não tenha no livro, tá? Aí você vem para o apêndice 3, seu jovem está lá à toa, né, nas férias e não sabe o que fazer. Então, assim, a gente tem 100 ideias para o seu adolescente de coisas difíceis para fazer, tá? Então, por exemplo, dividido aqui por tema, tá aqui, serviço na família. Olha a ideia número 2 para o seu adolescente. Isso é um adolescente falando com ele. Não somos eu e Pamela, tá? Olha a ideia desses adolescentes. Acordar mais cedo para organizar a casa ou preparar o café antes de todos levantarem. Isso é uma coisa difícil para fazer, né? Então, tem evangelismo, ação social, desenvolvimento intelectual, ministério na igreja, tá? Tem vários tipos de subtemas. E o último apêndice, que é o meu favorito, é um guia de conversa ou guia de discussão, tá? Aqui é o seguinte, são 12 capítulos. Cada capítulo tem um guia de conversa. Então, se você é líder de jovem na sua igreja, você já tem um encontro semanal com os jovens. Se você adota esse livro para os jovens, você tem já aqui um guia para 3 meses de encontro, que está pronto, tá? É só colocar os jovens para ler o livro e cada semana já está pronto o guia de leitura, o guia de discussão, está pronto, gente. Está tudo mastigado, está tudo mastigado. Assim, é uma bênção. A gente deu uma, entre aspas, uma sorte, né? Porque eu consegui traduzir o livro atualizado. Ele foi atualizado em 2024. E foi esse livro, essa versão, que eu trouxe para o Brasil para a gente. Olha que bênção, né? Esses apêndices são do livro. Eu não acrescentei nada da minha cabeça, só fiz uma introdução, né? Se você tiver na dúvida, se o seu filho e sua filha possam gostar, eu vou deixar com vocês aqui o testemunho dos meus alunos, do meu discipulado para jovens online. Os meus alunos todos têm esse livro, né? E todos eles elogiaram o livro. Alguns deles chegaram a dizer o seguinte: olha, agora não vai ter jeito de eu tirar notas medíocres na escola mais, né? Depois desse livro não tem jeito. Olha que bênção, né? Quanto você pagaria, né, para o teu filho tirar só notão na escola, se dedicar mais aos estudos? Não tem preço, né, gente? E o segundo exemplo que eu dou é o da Laurinha. A Laurinha, ela lê muito, né? Como ela falou agora com vocês aqui. E um tempo atrás aí, ela durante um período de 12 meses, a Laura leu 84 livros, tá? Esse é o nível de leitura da Laura. Ela gosta muito de ler. Só que ela lê muita coisa que está muito na moda, né? Aquela leitura, assim, persuasiva, difícil. Ela lê muita literatura, contos, né? Sim. Então, ficção. Isso, ficção de mágica, coisa de histórias, né? Encantadas, né? Então, para competir com essa literatura é muito difícil, tá? Então, a Laurinha foi minha prova de fogo, tá bom? Foi a Laurinha, não é porque minha filha tá fácil aqui não, porque realmente eu conheço ela, eu sei que ela é muito exigente. Então, assim que chegou o boneco do livro, que é a amostra do livro, eu dei na mão da Laurinha. Inclusive, é esse aqui, ó, que está na minha mão. Essa aqui é a amostra do livro. Assim que chegou a amostra, eu pedi para ela ler para mim. Laura, dá uma lida nesse livro aqui. Vê o que você acha desse livro aqui. Ela viu o meu nome na capa, assim, traduzido e tal. Tá, aí foi pro quarto. Ela voltou para mim e falou assim: pai, você que escreveu isso aqui? Não, eu escrevi a introdução, né, minha filha? Só a introdução. Você que escreveu essa introdução? Eu que escrevi essa introdução. Nossa, que legal. Tá, peraí. Aí voltou pro quarto.
Aí passou 3 minutos, a Laurinha voltou, falou assim, papai, eu posso rabiscar o livro? Eu falei, pode, isso aqui é a amostra, é pra gente... Ai, obrigado. Ela começou a riscar o livro, começou a ler, começou a riscar, ela voltou de novo, pai, esse livro é muito bom, né? Eu falei, graças a Deus, né? Mas lê ele todo pra mim, né? Lê ele todo pra mim. Aí quando ela terminou de ler, ela virou pra mim e falou assim, olha, todo adolescente tinha que ler esse livro. Todo adolescente tinha que ler esse livro. Então, gente, estamos fazendo essa transmissão para vocês aqui, para vocês entenderem que realmente, assim, eu não ia gastar 6 meses da minha vida fazendo um negócio só para ter um livro com o meu nome na capa. Não tem isso. Eu entendi a preciosidade que é isso. A gente se desgastou, fizemos um contrato com a editora, pagamos royalties antecipados para os autores, em dólares, tá? Que eles cobram antecipados. E a gente estruturou de um jeito para ficar muito fácil. Então, assim, o mais difícil a gente já fez, tá bom? O mais difícil. O livro custa R$77, tá? É um acabamento maravilhoso. Você vê que é um papel pólen, é um papel que tem uma qualidade de impressão muito boa, tá? É um papel macio, uma gramatura muito boa. Eu fiz questão que fosse um acabamento bom, porque, afinal de contas, né, a gente está competindo com Harry Potter, né? Então tem que ser um livro bonito, um livro diferente. E essa capa dele, assim, mostarda, ela é proposital, tá? Ela é proposital. A mostarda, ela é a cor dos traidores, tá bom? Então, na época da Europa, quando alguém era traidor, acusado de traição, as portas da casa daquela pessoa eram pintadas de mostarda. Então todo mundo sabia que tinha um traidor naquela casa, né? A proposta desse livro é que a gente levante uma geração de traidores desse mundo, traidores dessa cultura fraca, de baixa expectativa, traidores dessa cultura mundana, idiotizante, que rebaixa as pessoas para um nível que vocês estão vendo, né? Então a gente precisa levantar esses jovens, tá certo? Mais uma vez, o mais difícil a gente já fez, tá? Então, se você conhece alguém... final do mês... Até o final do mês, frete grátis. Tá com frete grátis. Olha que maravilha. Então, se você conhece aí um professor de escola dominical, se você trabalha com adolescentes, tem um grupo, né, de adolescentes, se você tem filho adolescente, promove esse livro. Netos, né? Eu vi uma avó aqui falando, a mãe da Mariana, que vai comprar para as netas dela. Ah, legal. Legal. É uma bênção, tá? Realmente o livro é maravilhoso. E eu espero que vocês gostem. Algumas mães me mandaram mensagem já dizendo assim, olha, o livro é bom até pra gente que é adulto, né? Então, assim, é sempre bom a mãe... E leiam junto, ter uma né? noção, dependendo da né, idade da criança, isso. leia junto, conversem a respeito, né? Isso. Às vezes seu filho, sua filha são mais novinhos, né? Estão com 10 anos, aí quer ler o livro, você pode ler junto com teu filho, com tua filha. Leia o livro. Não é proibido para adulto, não, tá? Vocês vão entender a preciosidade. Aí é só clicar no link da minha bio ou no link da bio do João, que o link tá lá, tá bom? Isso. Aí qualquer dúvida vocês podem perguntar no direct pro João, tá bom? Pergunta pro João. Pergunta para mim que é mais fácil. Pergunta para ele que é mais fácil. Meu direct é uma loucura. Aí qualquer coisa vocês perguntem lá no direct do João, tá bom? Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Que tchau. seja uma bênção aí na vida dos jovens. Amém.